a gente já está no ar com o nosso quadro Vem de Carona, e quem embarca conosco hoje é o médico cirurgião torácico aqui em Chapecó, Dr. Rovani Camargo. A gente vai falar um pouquinho sobre o câncer. A sensação que a gente tem é que o número de casos tem aumentado. De fato, o câncer é um dos principais causadores de morte pelo mundo afora. E a gente vai entender um pouco mais sobre esses diagnósticos, sobre a prevenção e também sobre a inserção das tecnologias no tratamento dessa doença. O nosso quadro já está no ar, então embarque conosco. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Kaiô Mitsubishi Motors. For you, for new life. Já aqui comigo, Dr. Rovani, seja bem-vindo ao Vem de Carona. Valeu, muito obrigado pelo convite. Prazer é meu estar aqui. E a gente vai falar sobre um assunto bem importante, né, doutor? Sempre que a gente fala de saúde, o tema ele já por si só é muito importante. Mas a gente vai falar sobre uma doença que de fato atinge, aí, se não me falha a memória, está entre uma das principais doenças de morte, né, em todo o mundo, que Sim. é o câncer. Sim. É uma sensação apenas da gente ou o número de casos tem aumentado a nível mundial, né? É difícil dizer isso, mas a gente vem fazendo muito mais diagnóstico, sim. Agora, se efetivamente a gente está fazendo mais diagnóstico porque a gente avançou nas metodologias, na tecnologia para conseguir diagnosticar de forma mais precoce, ou porque a gente está se expondo também a muito mais substâncias do que no passado, a gente também está vivendo mais, né? A expectativa de vida aumentou, então à medida que a gente avança esse diagnóstico, o risco aumenta, né, de diagnóstico por câncer. Eu sempre brinco em conversas paralelas, quando a gente fala de morte, essas coisas, eu digo, olha, de alguma coisa a gente obviamente morre, porque para adubo ninguém fica, só para semente ninguém fica, só para adubo. Exatamente. E ou você morre de doença cardiovascular, ou você morre de trauma, ou você morre de câncer, mas não foge muito disso, né? Algumas das doenças degenerativas, tipo Parkinson, Alzheimer, também vem entrando de forma mais comum nesse contexto. Mas, em geral, a gente não foge muito da doença cardiovascular, do trauma, que é os acidentes de trânsito, Claro. Assaltos, esse tipo de coisa, e do câncer. Então, o envelhecimento também faz com que o número de tumores aumente, e aí a gente acaba fazendo cada vez mais diagnóstico. Antes da gente seguir no assunto, é importante justificar aqui, o Dr. Rovani, ele é cirurgião torácico, né? E, inclusive, obviamente, em boa parte do que se trata de câncer está relacionado a essa especialidade da medicina também, né? Sim, dentro da cirurgia torácica hoje, o câncer de pulmão tem um papel de extrema relevância, né? Levando em conta que o câncer de pulmão é o segundo câncer mais frequente em homens e é o terceiro câncer mais frequente, quarto câncer mais frequente em mulheres, e entre os dois é o câncer que mais mata, ele tem uma relevância muito importante. É exatamente isso. Quando a gente fala de câncer, dessa doença realmente que tem sido diagnosticada como tirado a vida de muitas pessoas, a gente fala de um leque bastante grande. São vários tipos de câncer que entram nessa... Sim. Se eu for citar só o tórax, por exemplo, a gente pode falar de câncer de traqueia, de câncer de pleura, de câncer de pulmão, de câncer de esôfago, de câncer de parede torácica, de músculo cardíaco. São alguns desses que eu estou citando, obviamente, são bem raros, né? Mas todos eles estão no contexto tórax. E a gente trazendo aqui para a região oeste do estado, por exemplo, tem algum tipo de câncer que tem mais incidência? Nós temos uma região com uma incidência significativa de câncer de pele, por uma questão de meridiano, onde nós estamos aqui. Então, aumenta bastante o risco, tem uma incidência bem grande de câncer de pele. A gente estava falando agora há pouco de que, na verdade, não há exatamente como dizer que os últimos anos têm aumentado ou não, porque também
como o senhor estava falando, aumentou-se o diagnóstico, né, dessas doenças. As tecnologias, elas têm ajudado bastante também. Muito, muito. Quando eu terminei a minha residência em cirurgia torácica, por exemplo, as tomografias aqui no país, elas estavam na primeira fase assim, da sua evolução praticamente. Hoje em dia nós temos tomografia de altíssima resolução e que são capazes de detectar nódulos de milímetros. Então, olha quantas lesões nós não víamos no passado e que nós conseguimos detectar hoje com as novas tecnologias, e olha o quanto isso impacta no número de diagnósticos. Entendi. Agora, a gente sabe que quando se trata de saúde, se fala muito, seja ela saúde pública ou em qualquer momento que se fala de saúde, se fala muito da prevenção. O câncer por si só, ele é uma doença silenciosa, né? Que geralmente quando o paciente percebe, ele já tem um quadro, se ele não tiver um acompanhamento meio frequente, ele já está num quadro um pouco mais avançado. Como prevenir? Como é que o paciente ele pode prevenir essa doença? Eu venho falando muito sobre isso, inclusive no meu Instagram. É basicamente qualidade de vida e afastar hábitos de vida que sejam de risco para o câncer, né? Então, nós estávamos falando do melanoma agora há pouco, né? Então, se eu abusar da exposição solar, for para a exposição solar de forma continuada, sem o uso do protetor solar, com um vestimenta adequada, com certeza eu estou me expondo a um risco prevenível. Entendi. Então, isso é prevenção. Uma dieta equilibrada, com frutas, verduras, né? Um controle adequado do peso, se afastar de tabaco, se afastar de álcool. Não pode tomar um golinho de álcool. Não é isso que eu estou dizendo, mas o álcool em consumo de leve a moderado, ele já é um fator de risco. O tabaco, em qualquer dose, ele é um fator de risco. E não é só para câncer de pulmão. Porque as pessoas associam, por exemplo, o tabaco só com câncer de pulmão. Tabaco é altamente fator de risco para câncer de boca, de língua, de laringe, de pulmão, para câncer gástrico, para câncer de bexiga, para câncer de cólon, então para câncer de mama. Então nós não estamos falando de uma substância que só age no pulmão. Ele é talvez o maior fator de risco já comprovado para câncer é o tabaco. Dá para se dizer que radar semafórico reportado à frente. A gente está com um carro da Mitsubishi aqui que está nos guiando. Dá para se dizer que existem duas formas de prevenção, que é uma qualidade de vida, né? Buscar uma qualidade de vida adequada, e também exames periódicos para fazer esse acompanhamento, para saber se você tem ou não pretensão algum tipo de doença, né? A qualidade de vida é justamente prevenção. Então, dieta equilibrada, controle do peso, porque a obesidade também é um fator de risco, controlar o tabaco, né, abandonar o tabaco, na verdade, ter um olhar muito atento em relação ao consumo do álcool, uma dieta equilibrada, praticar atividade física, isso é um efeito protetor, está comprovado que diminui o risco. Cuidar da exposição solar, exposição a raios ultravioletas, dependendo do tipo de ocupação, também usar os equipamentos de proteção individual adequados para se prevenir. Por exemplo, hoje em dia não é mais comum isso, mas a pessoa trabalha numa usina de asbesto. Essa pessoa, se não usar EPI, está altamente exposta a risco de tumores, né? Então, esses cuidados são prevenção. Fazer exames com frequência, eles não ajudam a prevenir. Eles ajudam a detectar precocemente. Por que isso é importante? Porque isso faz toda a diferença no timing para a gente diagnosticar a doença quando ela existe e, principalmente, nas chances de cura. Falando de tumor de pulmão especificamente, é completamente diferente a expectativa de vida de um paciente que eu diagnostico com uma lesão de 0,5 centímetro versus um paciente que eu pego com uma lesão com mais de 1 centímetro, por exemplo. Entendi. A chance de cura muda radicalmente. O câncer por si só tem também o fator genético ou não? Você está bastante atrelado? Tem também o fator genético, ele é uma predisposição.
Ele não é necessariamente um indutor de câncer. Então, se você tem um histórico familiar, principalmente dos familiares de primeiro grau, pai, mãe, ou irmãos, né, que já tenham tido a doença, você é um paciente com fator de risco e que deveria ficar atento aos seus exames periódicos para justamente, se ocorrer, diagnosticar precocemente e ficar atento também a todas as medidas que você pode adotar ou abandonar como forma de diminuir esse risco. Entendi. Agora, esse é um assunto, obviamente, que a gente teria que passar a tarde conversando. Mas a gente ouve muito as pessoas preocupadas porque tem essa sensação de que o número de casos tem aumentado e diz o seguinte: no meio de tanta tecnologia ainda não se inventou a cura para o câncer. Como é que está essa questão, assim, olhando... Nós temos avançado muito as terapias, principalmente com o advento agora das terapias-alvo, né? Algumas imunoterapias, entre outras, e com os estudos genéticos dos tumores, já tentando identificar qual é o tipo de medicação que tem a melhor resposta, a gente tem avançado muito na questão de cura e nas possibilidades de cura de alguns dos tumores. É para todos? Não. Cura todos? Também não. Nós temos tumores com índice de cura, com tratamento quimioterápico, por exemplo, como os linfomas, altíssimo. E outras lesões que têm um poder de cura muito baixo, mesmo a despeito de qualquer tipo de tratamento. Então, varia muito de tipo de célula, de localização da doença e tudo mais. Para a gente fechar, eu acho que é sempre muito importante, sempre que a gente conversa com um profissional da saúde, é aquele alerta para a população, indiferente de qual seja, para qualquer tipo de doença. Uma orientação para quem estiver nos assistindo também, doutor. Dieta adequada, controle do peso, manejo do estresse, afastar-se de fatores de risco já previamente conhecidos, como exposição solar abusiva, tabaco, álcool, manter a atividade física regular é um bom protetor, e fazer os seus exames periódicos, né? Fazer check-up periódico. Mas eu sou de uma população de risco, por exemplo, usando como exemplo de novo o tabagismo, porque como eu disse, o meu dia a dia. Parei de fumar há 5 anos, nos próximos 10 anos ainda tem um fator de risco acima da população normal para câncer de pulmão, então deveria fazer um acompanhamento mais de perto. Então, resumindo para você que nos acompanha, uma qualidade de vida, buscar realmente cuidar da sua saúde e, obviamente, fazer exames com frequência para você ter esse acompanhamento e daqui a pouco um diagnóstico precoce, caso você realmente tenha uma doença. Falei do câncer de pulmão, mas são tantos. Mama, por exemplo, né? Autoexame das mamas, qualquer coisa diferente, procura o seu mastologista, né? O seu ginecologista, procura o seu médico do posto, se for o caso. Tu pegar, por exemplo, o câncer de colo uterino, que ainda é uma grande causa de morte em mulheres, né? Por câncer. E tem, em ampla e larga escala, acesso para fazer exame preventivo, só que as pessoas, infelizmente, não vão, elas têm... e eu uso muito isso no consultório, é melhor não procurar porque vai que acha. Fica tranquilo, não precisa procurar. Se for para ter, a doença te acha. E aí é muito pior. Então, fazer o controle, fazer os exames preventivos é muito mais eficiente para evitar uma doença avançada, onde a chance de cura é muito menor e por um custo pessoal, eventualmente financeiro, muito maior. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você. Prazer falar com a audiência. Imagina, é importante essas informações, importante que nós temos um encontro marcado toda semana com o quadro Vem de Carona, Clique RDC em parceria com a Caio Mitsubishi Motors, agradecendo o Dr. Rovani, trazendo essas informações importantes. Cuide da sua saúde. Exatamente. Obrigado, doutor. Obrigado. No mundo de hoje, é impossível você não ficar conectado. Doido para ganhar likes, conseguir mais seguidores, mas às vezes a melhor forma de se conectar é ficando off. As redes. Mitsubishi Motors. For you, for off.
Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Kaiô Mitsubishi Motors. For you, for new life.